Oi, pessoal, tudo bem por aí? Pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpolação polinomial. É mais uma unidade que nós vamos iniciar e eu vou trazer aqui para vocês hoje um pouquinho dos conceitos iniciais sobre a interpolação polinomial. Em seguida, vou falar de dois importantes métodos nesse processo. Então, nós vamos falar sobre a forma de Newton e sobre a forma de Lagrange. Então, da mesma forma, que nós já estamos trabalhando aí nesse período, vai ser o momento da nossa aula assíncrona, onde eu trago para vocês aqui essa videoaula, para que vocês tenham o tempo, de fazer as suas anotações, amadurecer as ideias sobre o conteúdo, e aí depois a gente vai ter o nosso momento síncrono, onde eu vou trazer alguns exercícios, algumas coisas para a gente discutir um pouquinho, trabalhar um pouquinho sobre o assunto, e obviamente vocês podem trazer também as dúvidas que forem surgindo aí no decorrer dos estudos, para que a gente possa comentar na nossa aula síncrona. Combinado? Então vamos lá, gente. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, alguns pontos principais relacionados a essa parte. Bom, então, gente, como eu falei para vocês, os tópicos da aula de hoje seriam informações iniciais sobre o processo chamado interpolação polinomial e, em seguida, falar um pouquinho sobre essas duas formas de resolução, a forma de Lagrange e a forma de Newton. Então, gente, inicialmente, eu trago aqui para vocês o conceito do que é interpolar. Então, de maneira formal, é como se nós disséssemos que interpolar uma função f de x consiste em substituir essa função f de x por outra função g de x com o objetivo de facilitar certas operações. A função g de x é chamada de polinômio interpolador. Então, é um processo de substituição que você vai fazer de uma determinada função com o objetivo de facilitar certas operações. Certinho? Aí, gente, eu já estou até antecipando algumas coisas que devem estar no próximo slide ali, é que muitas vezes o que acaba acontecendo também é que você, como pesquisador, como tomador de decisão, você tem um determinado conjunto de dados, conjunto de informações, e a partir desse conjunto de dados, você não tem explicitamente uma função associada àquele conjunto de pontos. O que você pode fazer é, a partir desse conjunto de pontos, identificar uma função para analisar aquele conjunto de pontos. Você pode encontrar um polinômio para isso, certo? Então, os objetivos estão aqui. Quais são os objetivos de se utilizar a interpolação polinomial? Obter valores da função em pontos não tabelados quando são conhecidos somente valores numéricos da função para um conjunto de pontos tabelados e não se conhece a forma analítica da função. Foi justamente o que eu falei. Então, imagina uma determinada situação que você está fazendo um determinado estudo e aí você tem ali uma tabela de valores, um conjunto de pontos que estão tabelados e você deseja obter valores em pontos que não estão naquela tabela. Então, imagina, por exemplo, uma situação onde você está analisando a evolução, por exemplo, no estudo lá da biologia, enfim, tem várias possibilidades de aplicação, Mas aí você está analisando a evolução no crescimento do número de bactérias com o passar do tempo. E aí você coleta algumas informações. Então, você tem um tempo inicial, você tem uma quantidade, aí depois de 2 horas você tem determinada quantidade, depois de 4 horas determinada quantidade, então você está tabelando esses valores, você está obtendo esses valores tabelados. Mas aí você coletou para 0, 2, 4, 6, 8, e aí você quer saber, por exemplo, qual que seria o valor no tempo 5, que não está ali na tabela. O que você pode fazer? Você pode, a partir desse conjunto de dados, obter um polinômio associado a esse conjunto
E, a partir desse polinômio, você tem condições de estimar o valor naquele momento, que não está na sua tabela. Ok? Outra coisa também seria substituir funções cujas formas analíticas são muito complicadas por outras que sejam uma aproximação das funções dadas e que tenham um manuseio mais simples. Então, suponha que você tenha uma determinada função que seja, entre aspas, complicada, e aí você pode aproximar essa função por um polinômio, e esse polinômio talvez seja de um manuseio mais simples do que essa função mais complexa que você tem. Então, quer dizer, vai facilitar o seu estudo, né? Enfim, as contas que você vai ter que fazer ali. Então, esses são alguns dos objetivos associados ao processo de interpolação polinomial. Ok? Bom, então vamos iniciar o estudo aí sobre o que seria essa interpolação. Eu já falei ali de maneira bem rápida o conceito do interpolar, alguns dos objetivos, né, que a gente tem para estudar a interpolação. E agora, vamos aqui para um conceito mais formal. Vamos considerar n mais 1 pontos distintos, ou seja, do x0 até o xn. A gente tem x0, x1, x2, x3 até xn. Esses pontos, eles são chamados de nós de interpolação. Além disso, nós vamos considerar os valores de f de x nesses pontos. Então, se você tem o x0, você vai ter o teu f de x0. Se você tem o x1, você vai ter o f de x1. Se você tem o xn, você vai ter o f de xn. Então, você vai considerar esses n mais 1 pontos e os valores de f de x nesses pontos. Tranquilo? A forma de interpolação de f de x que nós vamos ver a seguir consiste em se obter uma função g tal que... Então, olha lá, você tinha os pontos distintos, o f associado a esses pontos. Agora, a gente vai obter uma função g de forma que ela atenda a essa característica aqui, ó. G de x0 é igual ao f de x0, g de x1 é igual ao f de x1, g de x2 é igual a f de x2, g de xn é igual a f de xn. O que isso significa? Isso significa que aqui, ó, no x0, x1, x2 até xn, ou seja, nos nós de interpolação, os valores das funções g e f são iguais. Então, essa condição a gente vai ter. Então, observe graficamente como que isso funciona. Essa funçãozinha aqui, ó, essa curvinha em azul, é a nossa função f. Então, você tem marcado aqui alguns pontos. Você tem o x0, automaticamente você vai ter o f de x0. Você tem o x1, você vai ter o f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, x4, f de x4, x5, f de x5. E o que nós vamos fazer é, olha, essa função é cheia de curvinhas aqui, né? O que nós queremos é substituir essa função por uma funçãozinha mais simples. Aí a gente vem e encontra esse g de x, que está em rosa. Só que, observe o que eu falei anteriormente. Nesses nós de interpolação, do x0 até o x5, vocês podem perceber que coincide, olha. O f de x0 é igual ao g de x0. No f de x1 é igual ao g de x1. F de x2 é igual ao g de x2. F de x3 é igual a g de x3. F de x4 é igual a g de x4 e f de x5 é igual a g de x5. Então, nos nós de interpolação, as funções f e g, elas vão assumir os mesmos valores. Beleza? Então, essa é a nossa ideia para estudar a interpolação de forma analítica e de forma gráfica. Trouxe aqui para vocês também esse gráfico só para mostrar o que significa isso, né? Acho que visualmente acaba ajudando bastante. Beleza, gente? Bom, a partir desse momento, vamos estudar um pouquinho mais sobre essa interpolação polinomial. Então, vamos considerar aqui, ó, os pontos x0, f de x0,
x1 f de x1 até xn f de xn. Portanto, o que vocês podem perceber aqui é que nós estamos trabalhando com n mais 1 pontos. O que nós queremos é aproximar essa função f de x por um polinômio Pn de x. Ali anteriormente, a gente estava falando de um f de x e de um g de x, né? Ainda não estava falando sobre polinômio. Agora a gente já vai formalizar isso, né? Então, a gente tem esses pontos associados a essa f, e o que nós queremos é aproximar essa f por um polinômio Pn de x, cujo grau é menor ou igual a n. Só que nós vimos o seguinte, nós vimos que nos nós de interpolação as funções vão assumir o mesmo valor. Ou seja, o meu f de xk, ele vai ser igual ao meu Pn de xk para todo k variando de 0 a n. Beleza? O que isso significa? Que o f de x0 é igual ao Pn de x0, f de x1 é igual a Pn de x1, e assim vai até o f de xn, Pn de xn, né? Significa que nesses pontos, nos nós de interpolação, as funções vão assumir os mesmos valores. Beleza? Então, aqui, quando a gente falar nesse polinômio interpolador, a gente vai estar falando desse Pn de x. Então, sempre que aparecer esse Pn, é um polinômio de grau n, né, menor ou igual a n, associado a esse estudo que a gente estiver fazendo. Até trouxe aqui duas situações nesse gráfico. Uma primeira situação seria esse em azulzinho aqui, ó, que seria um polinômio de grau 1, um P1 de x, que representa uma reta, né, tem dois pontinhos ali. Isso significa que ele vai interpolar dois pontos. Então, se você tem dois pontos ali, você consegue obter um polinômio de grau 1. Agora, se você tem 3 pontos, olha lá, 1, 2, 3, você consegue obter uma parábola. Ou seja, você está tendo um polinômio de grau 2 para interpolar 3 pontos. Tá? Mas esse foi um primeiro caso. A gente vai fazer bastante coisa sobre isso. Bom, aí, gente, podem surgir algumas perguntas, né? Algumas questões. Existe sempre um polinômio Pn de x que satisfaça essas condições que foram mencionadas anteriormente? Caso ele exista, será que ele é único? Bom, essas perguntas, elas podem ser respondidas através do seguinte teorema. Existe um único polinômio Pnk de grau menor ou igual a n, tal que Pn de xk é igual a f de xk, com k variando de 0 a n, desde que o xk seja diferente do xj para todo j diferente de k. Então, esse teorema, ele garante a existência, né, desse polinômio interpolador, tá? E a unicidade também, né? A existência e unicidade desse polinômio. Esse teorema, a gente vai demonstrar ele na nossa aula síncrona, tá? Então, anotem ele bonitinho aí, tentem pensar um pouquinho sobre tudo isso que eu já comentei anteriormente, né? Essa ideia de nos nós de interpolação eles serem iguais, tentar construir um sisteminha aí, desse sisteminha vocês vão tentar identificar algumas características, a forma matricial desse sistema, qual que é a característica dessa forma matricial, tem alguma carinha de matriz de Vandermonde, então eu já estou antecipando algumas coisas aqui, mas aí a gente vai fazer isso na nossa aula síncrona, então guardem ele aí, beleza? Mas ele mostra que existe um único polinômio que atenda a essas características. Maravilha? Então vamos lá. Esse polinômio Pnx que interpola a minha função f de x nos nós x0, x1 até o xn, a gente já viu pelo teorema que ele é único. E para a gente obter esse polinômio, existem várias formas. Então, nós vamos começar de maneira bem rápida, eu vou falar de maneira bem rápida, uma estratégia que está bem relacionada com o que nós trabalhamos na última unidade, que é a resolução de sistemas lineares, e focar em duas formas que eu já tinha falado lá no início da aula. Forma de Newton e forma de Lagrange. Beleza? Então, gente, no caso da resolução do sistema linear, nós vamos falar de duas coisinhas aqui. Nós vamos falar da interpolação linear e nós vamos falar da interpolação quadrática. No caso da interpolação linear, vamos considerar, então, igual naquele gráfico anterior que eu falei para vocês,
dois pares ordenados, o x0 e y0 e o x1 e y1, com x0 diferente de x1, de uma determinada função y igual a f de x. Tá? Então, a gente está considerando ali dois pares ordenados, sabendo que o x0 é diferente de x1 e a função é a y igual a f de x. O nosso objetivo é aproximar um polinômio de grau 1, né? Então, a gente quer uma interpolação linear. Então, a gente vai aproximar essa f de x para um P1 de x. E qual que é a carinha, né, de um polinômio de grau 1? A0 mais A1x. Então, esse P1 de x é o nosso polinômio interpolador de primeira ordem, de grau 1. Só que aqui, ó, qual que vai ser o nosso objetivo? Obter quem são A0 e A1, beleza? Bom, para obter esses valores de A0 e A1, a gente vai ter que usar estratégias que nós já estudamos sobre resolução de sistemas lineares. Por quê? Pelas informações que já foram passadas aí, nós sabemos que nos nós de interpolação, os valores das funções são iguais. Ou seja, no x0, o meu P1 de x0 é igual ao meu y0. O meu P1 de x0 é igual ao y0. Aqui, na verdade, é o P1 de x1 é igual ao y1, né? Ficou equivocadamente aqui. Tanto que vocês podem perceber que aqui, ó, P1 de x0 igual a y0, a gente tem A0 mais A1x0 igual a Y0. E aqui seria P1 de x1 igual a Y1, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. A0 mais A1x1 igual a Y1. Beleza, gente? Tanto que a gente tem aqui os dois pontos, né? O x0, Y0 e o x1, Y1. Maravilha! Aqui tá certinho, né, ali, ó. x0, y0, x1, y1. Só aqui que depois eu peço para vocês alterarem, também vou editar aqui no meu documento, x1, y1. Maravilha? Então, é resolver o sistema. Bom, no caso da interpolação quadrática, para um polinômio de grau 2, o que a gente vai fazer é utilizar três pares ordenados. A gente vai utilizar o x0, y0, x1, y1 e x2, y2. Com xi distintos, né? Então, isso já foi destacado anteriormente, de uma função y igual a f de x. E para obter essa aproximação, a gente vai ver qual que é a carinha de um polinômio de grau 2. Né? Então, a gente vai aproximar essa f de x por um P2 de x, né? Que seria o nosso polinômio interpolador de segunda ordem, de grau 2, que é dado pela seguinte expressão: A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Tá? E aí, gente, o que nós temos aqui? Da mesma forma que no de primeira ordem, de primeiro grau, a gente vai ter que resolver o sistema, né? Por quê? O meu P2 de x0 é igual ao y0. Consequentemente, eu tenho que A0 mais A1x0 mais A2x0 ao quadrado é igual a y0. Então, estou substituindo, né, o x0 e y0. P2 de x1 é igual ao y1. Então, A0 mais A1x1 mais A2x1 ao quadrado é igual a y1. E o P2 de x2 é igual a y2. A0 mais A1x2 mais A2x2 ao quadrado é igual a y2. Você já tem esses valores, você tem esses pontos. O que você vai fazer? Você vai substituir isso aqui no sistema e resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, a gente tem lá diversas formas. Tem substituição, tem comparação, tem Cramer, tem eliminação de Gauss, tem fatoração LU, Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel, que são os métodos indiretos. Né? Então, quer dizer, a gente já estudou bastante sobre sistemas lineares. Então, aqui é aplicar tudo aquilo que a gente já estudou. Maravilha? Bom, e dessa forma, gente, nós passamos para duas formas muito importantes, que são as chamadas forma de Lagrange e forma de Newton. Para a forma de Lagrange, também vamos considerar n mais um ponto distintos, né? Então, do x0 até o xn. Vamos considerar também os valores do f em cada um desses pontos. Então, por isso que a gente tem aqui o yi igual a f de xi para i variando de 0 a n. Né? Então, a gente vai analisar o f para cada um desses n mais um pontos. Vamos considerar também o Pn de x como sendo um polinômio de grau menor ou igual a n, que vai interpolar essa f nesses n mais um pontos. Né? Então, essas informações são importantes de serem passadas inicialmente aqui. E aí, gente, esse polinômio ele vai ser dado pela seguinte expressão.
O meu Pn de x, ele é igual ao y0 L0 de x, mais y1 L1 de x, mais até o yn Ln de x. Onde esses L's que aparecem aqui, ó, eles são dados, são polinômios, né? Que dados por essa expressão aqui, ó. Então, bom, na verdade não, os L's vai estar no próximo slide, tá aqui, ó. Qual que é a carinha deles? Aqui é só uma forma da gente resumir essa expressão, né? A gente está somando aqui, então essa soma, ela pode ser substituída por esse somatório. Vocês podem perceber aqui, ó, Pn de x, a gente está somando, né, um y0 L0 mais um y1 L1 até um yn Ln, né? Mas aqui no lugar do y, a gente sabe que é o f do x, né? Então, quer dizer que esse y0, y1 até yn pode ser substituído por esse f de xk, né? Só para a gente ter a variação aqui, ó, do k de 0 até n. Então, quer dizer, o f do x0 até o f de xn, multiplicado por esse L0 até o Ln, né? Então, tem esse produtinho vai ser somado, por isso que a gente tem esse somatório aí. Então, essa expressão, ela pode ser resumida por esse somatório aqui. Beleza? Agora sim, quem que são esses nossos amigos aqui, ó? Por quê? O y0, x0, os pontos, a gente conhece, são valores tabelados. Mas quem que é esse L? Quem que é esse LK de x? Esse LK de x são chamados fatores de Lagrange. E eles são dados por essa bela expressão aqui, que às vezes, a princípio, a gente bate o olho e fala, nossa, o que essa expressão está querendo dizer, né? Vamos tentar entender o que é essa expressão. Então, o meu LK de x, ele é igual a esse símbolo aqui, é o produtório, né? Vocês lembram? Então, aqui a gente tem um produtório com J variando de 0 a n, J diferente de K, de x menos xj, dividido por esse produtório com J variando de 0 a n, com J diferente de K, de xk menos xj. Mas e aí, como que a gente vai fazer isso? Então, olha lá, como o J está variando do 0 ao n, então a gente vai ter, olha, x menos x0, x menos x1. Aqui, ó, o J tem que ser diferente de K. Então, a gente não vai fazer x menos xk. Então, a gente já vai direto para o x menos xk menos 1, x menos xk mais 1, até o x menos xn, que a variação está sendo de 0 a n. E no denominador, a gente tem xk menos xj. O j varia, né? De 0 a n e tem que ser diferente de k. Porque se ele for igual a k, vai ficar xk menos xk, vai zerar. Aí vai dar aquele problemão, né? Divisão por zero. Então, a gente vai ter xk menos x0, olha a variação aqui, ó, xk menos x1, até o xk menos xn. Isso, a gente vai fazer tudo com aqueles valores tabelados. A gente vai ter valor para x, valor para y, e aí a gente vai construir esses polinômios. Depois que esses polinômios forem construídos, a gente vai substituir aqui a partir dos y que a gente conhece. Então, vai dar uma quantidadezinha boa de contas, né? Mas isso aí a gente já está habituado, né? Então, é só colocar em prática que vai dar tudo certo. A gente vai fazer alguns exemplos disso lá na nossa aula síncrona também. Então, anotem bem essa teoria, porque depois é pegar essa fórmula bonita aqui e colocar ela em prática. Beleza? E a forma de Newton, gente? Qual que é a carinha da forma de Newton? Vai aparecer mais uma fórmula gigantinha aqui, mas vamos tirar de letra também. Da mesma forma, a gente vai considerar um polinômio Pn de x, interpolando f de x, né? Então, tem uma função f de x, a gente quer encontrar um polinômio interpolador. Esse polinômio vai interpolar naqueles n mais 1 pontos, né? Que vai de x0 até xn. Pela forma de Newton, esse polinômio é dado por essa expressão aqui, ó. f de x0 mais f de x0 x1, x menos x0, f de x0 x1 x2, x menos x0 x menos x1, até esse final aqui, tá? O que a gente pode perceber é que aqui aparece um f de x entre colchete, um pouquinho diferente do parênteses que a gente está acostumado, né? Você tem um x e o f de x associado. Aqui, gente, esse f de xi entre colchete, ele recebe um nome. Ele é chamado de operador de diferenças divididas. Esse operador,
ele é definido a partir das seguintes operações para uma determinada função f de x tabelada em n mais 1 pontos, distintos do x0 até x1, do x0 até o xn. Como assim? O que isso significa, Anderson? Significa o seguinte: se você tem uma tabela de pontos que vai de x0 até xn, e aí você tem os f's associados, né? Então, você tem o f de x0, o f de x1 até o f de xn. Para a gente obter esses operadores de diferenças divididas, a gente vai usar essas expressões aqui, ó. O meu f de xi entre colchete é a mesma coisa do f de xi entre parênteses. Então, se você tem um operador f de xi, é o próprio f naquele ponto. Beleza. Mas, se você quiser calcular esse operador aqui, ó, f de x0, x1 até xn, como que você vai obter ele? Aí você vai fazer o f de x1, x2 até o xn, menos o f de x0 até o xn menos 1. Então, olha comigo aqui, ó. Aí você vai fazer o operador excluindo o x0, né? Então, do x1 até o xn, menos o do x0 até o xn. Então, inicialmente, você exclui o x0 e depois você exclui o xn daqui. Isso tudo dividido pela subtração dos extremos, xn menos x0. Isso é o operador de ordem n. Tá? Mas como que isso funciona na prática? Olha lá para vocês verem. Eu trouxe até essa imagem aqui para a gente tentar trabalhar um pouquinho. Olha lá. F de x0, entre o operador, né? Para x0, é o próprio f do x0 naquele ponto. Tá? Aqui é um operador de ordem 0. Esse é o mais simples. O operador de ordem 1, ele é dado dessa forma. Olha lá. F de x0, x1 entre colchete. Então, ele é a mesma coisa que o f de x1 menos o f de x0, os operadores, dividido por x1 menos x0, subtração dos extremos. Só que esse operador f de x1 é a mesma coisa que o f no ponto. Esse operador f de x0 é a mesma coisa do f no x0. Né? Então, f de x1, f de x0, dividido por x1 menos x0. Fechou. Ordem 2. Como que eu acho o operador de ordem 2? É o meu f, x0, x1, x2. Então, a gente tem três coisinhas aqui. Então, pela definição anterior, a gente exclui o x0. Então, olha lá, f, x1, x2, exclui o x2, f, x0, x1. Beleza? Dividido pela subtração dos extremos, x2 menos x0. Esse cara aqui, ó, eu consigo calcular ele usando a fórmula anterior. Esse cara aqui também. Então, um vai dependendo do outro, né? Então, se a gente tem o operador de ordem 3, vamos olhar a característica dele. f, x0, x1, x2, x3. Então, a gente exclui o x0 inicialmente, fica só o operador que vai do x1 até o x3. Menos, exclui o x3, o operador que vai do x0 até o x2. Dividido pela subtração dos extremos, né? x3 menos x0. Só que esses operadores aqui, ó, x1, x2, x3, x0, x1, x2, a gente já calculou lá na ordem 2. A gente já sabe como calculá-los, né? E aí, vamos lá para a ordem n. Se eu tenho o operador x0, x1, x2 até xn, olha, exclui o x0, então eu vou ter o operador que vai do x1 até o xn, menos, exclui o xn, tem o operador que vai do x0 até o xn menos 1. Dividido por quem? Por xn menos x0. Então, dividindo a subtração dos extremos. Então, aqui a gente tem um operador de ordem n. Então, isso aqui, gente, é ir passo a passo, fazer um primeiro caso bem detalhadinho, para que depois acabe ficando automático, né? A gente vai fazer exemplos também sobre isso lá na nossa aula síncrona. Nós dizemos que esse f de x0, x1, x2, xk entre colchete, né, o nosso operador de diferenças divididas, é a diferença dividida de ordem k da função f de x sobre esses k mais 1 pontos, ou seja, do x0 até o xk. Tá? Dada uma função f de x e conhecidos os valores de f de x naqueles pontos, né, a gente pode construir essa tabela aqui, ó. Essa tabela que a gente vai fazer também um exemplo juntos. Vocês vão ver o tanto que fica gostoso construir essa tabela, porque olhando aqui esse tanto de f de x, x0, x1, às vezes dá uma complicadinha na cabeça. Mas vocês vão ver que
fica bem gostoso quando a gente pega a forma certinha de calcular, de construir essa tabela. Então, olha, a gente tem uma tabela aqui com x, né, que vai do x0, aqui nesse caso até o xn, né, a gente está pegando ele mais um ponto. A gente já sabe que o operador de ordem zero é o mesmo que o f do x em cada um desses pontos, né? Então, por isso que aqui a gente tem o f de x0, o f de x1, o f de x2 até o f de xn. Então, a ordem zero coincide com o f de x. E aí depois a gente vem para a ordem 1, ordem 2 até a ordem n. Então, olha, para você chegar na ordem 1, você vai juntar aqui, ó, o f de x0, x1, o f de x1, x2, o f de x2, x3, x3, x4 e assim vai. Para a ordem 2, a gente vai unir, olha, o x0, o x1 e o x2. O x1, x2 e o x3. x2, x3, x4. Então, por isso que estão essas setinhas ligando aí. Olha a ordem 3, a gente vai meio que juntando tudo, né? x0, x1, x2, x3. x1, x2, x3, x4. Até chegar na ordem n. Tá? Então, isso aqui, quando a gente tiver valores numéricos, valores tabelados, vocês vão ver o tanto que vai ficar interessante a gente construir essa tabela. E aí, gente, para que vai servir tudo isso? Porque depois que você tiver esses valores, você vai substituir aqui, né? Porque para o polinômio interpolador pela forma de Newton, você precisa desses operadores para construir esse polinômio. Então, quer dizer, quanto maior for o grau do polinômio, mais complicadinho, entre aspas, né? Mais continha você vai ter que fazer para obter esse polinômio, porque você vai precisar de mais operadores, né? Mas aí, esses operadores, usando essas estratégias que eu fui passando aqui, vocês vão ver que, construindo a tabela, tendo aqueles valores, substitui no polinômio, maravilha. Porque aí, vocês vão ter o seguinte, vocês vão ter o polinômio, né? A carinha do polinômio, e aí você pode, determinados pontos que não estão na tabela, que aí é um dos objetivos, né? Você pode obter os valores, né? Eles não estão na tabela, mas pelos polinômios interpoladores você tem condições de aproximar, de encontrar valores aproximados naqueles valores que não estão na tabela. Beleza, gente? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. Assim, são conceitos que é lógico que a gente traz de maneira rápida, né? Não tem como ficar entrando também em muitos detalhes, fazer aquela videoaula muito grande, mas é importante destacar que aqui, esses pontos principais, vocês vão fazendo as anotações aí, e aí depois a gente tem o nosso momento síncrono, onde a gente volta, né? A gente retoma um pouquinho nessa teoria, pega exercícios, pega os teoremas, né? Para a gente estudar, analisar em detalhes o que está acontecendo ali. Então, quer dizer, a gente tem essas duas partes aí para serem trabalhadas, né? Então, anotem tudo certinho, anotem suas dúvidas, essas teorias que a gente está estudando aqui, e logo, logo, a gente se encontra lá na nossa aula síncrona para que a gente possa fechar mais essa parte. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro, né? E, obviamente, eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. E vamos que vamos, turma. Abração para vocês, até a próxima.